do Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, diz, né? A gente não pode servir a dois senhores, né? A gente não pode servir a dois senhores, né? Você serve a Deus ou o inimigo. Por isso que Jesus Cristo deixou lá, sob a mesa. Você está na mesa de Deus ou dos demônios. O Senhor, Ele é o quê? Ele é santo, né? Ele não aceita você servir a outro Deus. Por isso que em Mateus capítulo 6, né, no versículo 24 fala, não servir a dois senhores. Você não pode aborrecer a um e aborrecer a outro, né? E lá no capítulo 25, aí fala, não andais ansiosos, né? De Mateus capítulo 6 fala, né? Não andais ansiosos, né? Então, meu irmão, vamos falar você servir a dois senhores. No 24 fala, não servir a dois senhores. Aí estava meditando, o Senhor disse, não aborrecer a um ou ao outro. Ou seja, se você servir a outro Senhor, você está aborrecendo a Deus. Você está aborrecendo a Deus. E Deus disse, não servir a dois senhores. Ou seja, o Senhor está dizendo, ó meu servo, não sente na mesa com os demônios, sente na mesa, sente na minha mesa. Entendeu? Muitos aí estão sentando em mesa que Jesus não mandou sentar, né? Se você ler o capítulo de Mateus, capítulo 6, você lê tudo, você vai ver que Jesus está falando nessa parte. Lá como eu estava falando, em Mateus capítulo 6, fala, versículo 24 fala, não servir a dois senhores, aborrecer a um ao outro. Porque se eu for aborrecer a um ao outro, meu irmão, não adianta. Deus não está nesse negócio, Deus é um só. Você quer servir a dois senhores? Pode servir. Mas o meu Deus é o único, que é santo e verdadeiro, né? E no versículo final fala, né? Que no 25 fala, de Mateus capítulo 6 fala, não andais ansiosos do que comer, do que vestir, né? Do que vai comer amanhã. Não andai ansiosos, que Deus cuida de tudo, meu irmão, né? Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo, né? Você não anda ansiosos do que comer, do que vestir, do que beber, né? Do que você vai, né, trabalhar amanhã. Não, não, não. Tudo Deus está cuidando, né? Então, o livro de Mateus capítulo 6 fala, né? Como eu estava falando do servir a dois senhores. Senhor não aceita você servir aos dois senhores. Aí no versículo fala, não aborrecer um ao outro. Ou seja, você não pode servir a dois senhores, e senão eu vou ficar aborrecendo quem? A Deus. Eu vou estar afrontando a Deus, né? Então, meu irmão, ou você senta na mesa com o Senhor, ou senta na mesa dos demônios. Você serve um dos dois. E eu prefiro sentar na mesa do meu Senhor todos os dias. Você quer sentar na mesa dos demônios? No dia que Jesus voltar, você não sobe. O Senhor vai dizer, você sentou na mesa dos demônios, né? Então, meu irmão, o Senhor está falando nessa noite, não sente na mesa dos demônios, sente na minha mesa, né? Então, você tem que sentar na única mesa que você tem que sentar é do Senhor. E no versículo 24, né? Fala de novo, não servir a dois senhores. Mas em Mateus capítulo 6, no 25 fala, não andeis ansiosos do que comer, né? Então eu não posso andar ansioso do que comer, né? Que Deus está cuidando de tudo, meu irmão. Ele cuida de tudo, de cada detalhe da tua vida, Deus cuida, né? O Senhor está falando nessa noite, não servir a dois senhores. Aí no 24 fala, não servir a dois senhores. Aí Paulo, vou passar para outro versículo de Mateus capítulo 6, do 25, fala, não andais ansiosos,
do que comer, do que vestir. Eu posso acrescentar, não andar ansiosos quando for, né? E subir no altar para pregar, não andar ansioso, meu irmão. Entendeu? Andai que Deus sustenta. Deus é aquele que sustenta, né? Então, o Senhor está falando nessa noite, não andais ansiosos, que o Senhor cuida de tudo. E no versículo 24 de Mateus capítulo 6, fala, sente na mesa com o Senhor. Não, você não pode servir a dois deuses. Ou você serve a Deus ou a Baal, né? O Senhor está falando nessa noite, sente na minha mesa, né? Então, meu irmão, então é isso que o Senhor está falando nessa noite, não andais ansiosos, né? Que Deus cuida de tudo. E no versículo 24 de Mateus capítulo 6 diz, sente na mesa com o Senhor e não sirva a dois deuses. Que Deus abençoe essa palavra.